Olá, gente! Como que vocês estão? Hoje a gente vai fazer vários desenhos de rascunhos aqui no meu sketchbook para vocês verem como que é o meu processo, como que eu faço meus esboços, eu dou algumas dicas para vocês. E os desenhos que a gente vai fazer aqui são de coisas que vocês escolheram lá no meu Instagram. E no final vou fazer um retrato mais realista, então vocês vão conseguir acompanhar certinho como que eu faço. Então eu começo procurando algumas referências ali pelo Pinterest para dar uma inspirada. Mas agora vamos ver quais foram as suas ideias que vocês me mandaram lá no Instagram. Eu selecionei aleatoriamente algumas ideias pra gente desenhar aqui. Então temos aqui um elfo, a primeira ideia. Plantinhas, acho que eu vou misturar os dois, uma vovozinha, tentar desenhar com uma linha só, isso vai ser um desafio, mãos e insetos. Então agora vamos começar desenhando a primeira ideia, que foi o elfo. Bom, então para começar a fazer um esboço, eu sempre começo com linhas bem fraquinhas, tentando soltar a mão. E aqui no caso do elfo, fazia um tempo já que eu não desenhava assim com grafite. Então a minha mão tava um pouco dura, vocês vão ver que eu vou me bater um pouco aí para desenhar ele. Mas é sempre bom vocês começarem com traços de base, mais ou menos, onde vai ser a cabeça, os olhos. E não fazendo diretamente o desenho finalizado. Então quando eu já tô mais ou menos satisfeita com os traços base, eu apago ali e deixo bem levinho para eu conseguir enxergar o que tá por baixo, e aí eu venho com um lápis um pouquinho mais forte pra ir fazendo o desenho mais finalizadinho, mas né, como vocês estão vendo, ele tá ali com cara de Mona Lisa, cara de paisagem, porque eu realmente tava com uma certa dificuldade de desenhar aqui nesse começo, principalmente pra fazer a boca dele ali, que eu fiz umas 3 vezes e apaguei. Mas este aqui é o nosso elfo, então eu vou aproveitar para fazer as plantinhas junto com ele, porque eu acho que elfos e natureza combina bastante, e eu gosto de fazer um fundinho pro personagem sempre, eu acho que fica bem mais bonitinho, fica com uma carinha de um desenho mais finalizado assim. E esse estilo de plantinha eu acho muito fácil de fazer, e ela realmente fica bonitinha, então fica uma dica aí pra vocês. Então finalizamos aqui o elfo junto com as plantinhas. E agora vamos fazer a vovozinha, que vocês vão achar que é o Mickey Mouse, porque eu fiz uma cabeça com 2 bolas em cima, mas daqui a pouco vocês vão entender o que são essas bolas, fiquem atentos. Quando a gente tá fazendo esboço, eu acho muito essencial a gente fazer essas formas geométricas, essas linhas de base, pra gente manter a simetria das coisas e ter uma noção assim espacial antes de sair desenhando direto. A chance de dar ruim é bem menor, então olha lá o que as bolas viraram, um topete e um coque para a nossa vovozinha. E bom, pode acontecer durante o desenho de você querer mudar a expressão do personagem, por exemplo, então eu ia fazer ela mais séria, mas aí eu decidi fazer ela sorrindo, então eu só mudei ali a linha de baixo do olho dela para ela ficar com uma carinha mais feliz, fiz o olhinho curvadinho. E para finalizar eu gosto de vir com um lápis 6B, 4B, esse lápis que solta um grafite um pouco mais forte para contornar o desenho e dar uma finalizada nele, já dá uma diferença bem legal. Então agora vamos para o nosso desafio de desenhar com uma linha só. Eu nunca tinha feito esse estilo de desenho, mas eu achei assim, que é uma coisa bem abstrata, sabe? Então aqui eu tô fazendo uma boca, talvez você não enxergue uma boca, mas é uma boca, tá? E aqui em cima é um nariz. E bom, aqui do lado eu vou fazer um olho, porque eu queria fazer o rosto inteiro ali, mas acabou que eu fiz muito grande, não coube, então vamos fazer aqui mesmo. E gente, esse estilo de desenho que eu tô fazendo assim com uma linha só, é aquela coisa bem abstrata, bem maluca, assim, psicodélica. Não é pra ser um desenho perfeito de uma linha só. Não sei se vocês já viram algo parecido, mas é bem nessa pira aí. E eu
fiquei muito curiosa pra ver como que ia ficar esse estilo de desenho com uma aquarelinha ali. Então assim, esse sketchbook ele não é feito pra aquarela, então eu vou colocar só uma camadinha ali com pouca água pra dar uma corzinha, só pra dar assim um tchan. E antes que você venha me falar por que eu tô pintando pra fora da linha, gente, é o estilo da pintura. Quando você faz manchas fora do contorno, é abstrato, é conceitual, é moderno. Então assim, não vamos fazer perguntas, vamos apenas contemplar. E aí eu resolvi passar uma caneta também. Eu nem devia estar fazendo isso, porque a ideia do vídeo é só fazer rascunho, né? Mas enfim, eu tava muito curiosa pra saber como que ficava esse negócio aí. Então eu usei essa caneta nanquim, que é tipo uma cor marronzinha, vermelha, terracota, não sei como que chama. E eu achei assim um experimento bem curioso. Vamos agora desenhar aí essa mão. Não é uma coisa que eu costumo desenhar com tanta frequência, eu tenho bastante dificuldade, mas eu acho que é bem bonito, assim, uns desenhos de mão eu gosto. Nesse caso aqui eu vou fazer só uma mesmo, porque eu quero colocar os insetos em volta da mão. E uma dica legal para vocês conseguirem desenhar a mão em qualquer pose que vocês queiram, é vocês tentarem tirar uma foto da mão de vocês fazendo essa pose, e aí vocês usam essa foto como referência, porque dificilmente você vai achar no Google ou no Pinterest. E quando você terminar o desenho da sua mão, você pode girar a folha ou o caderno para ver o desenho em outros ângulos, porque aí você consegue descobrir errinhos ou coisas que ficaram estranhas, que no ângulo original do desenho a gente não consegue enxergar, então é uma coisa legal para vocês fazerem também. Então agora, para desenhar os insetos, eu vou começar com a borboleta. Pra falar bem a verdade, eu não tô acostumada a desenhar insetos, mas foi o desafio, então vamos fazer. Acho os insetos mais simples de desenhar, digamos, eu não fico fazendo 1000 esboços igual eu faço para desenhar um rosto, por exemplo. Então eu faço praticamente direto a linha final, o contorno do desenho mesmo, bem livre assim, e com plantas eu costumo fazer a mesma coisa. Então agora vamos para a nova página, que são esboços que eu mesma escolhi desenhar. Então nesse lado da folha eu vou fazer personagens mais estilo cartoon, assim, com traços mais simples. E na outra página eu vou fazer o desenho mais realista. Então provavelmente vocês vão perceber que agora a minha mão tá bem mais solta, então eu faço esses personagens de forma bem mais rápida. Eu demoro cerca de 3 a 5 minutos pra fazer esse rostinho assim mais simples. E o elfo, lá no começo eu demorei 12 minutos de tão dura que minha mão tava, então assim, uma diferença significativa de tempo. E isso é super normal de acontecer quando a gente tá há um tempo parado ou a gente tá começando a desenhar. Então é sempre bom a gente dar uma aquecida, fazer uns exercícios ou uns desenhos bestas assim antes da gente começar, pra ir soltando o traço. Eu, inclusive, quis escrever o nome delas ali. Então, a primeira eu vou chamar de Agatha e a segunda eu vou chamar de Hannah, porque ela me lembrou a Hannah jovem da série Dark, que inclusive é muito bom, recomendo. Bom, agora eu vou fazer um desenho um pouco mais realista aqui, realista, né, entre aspas, não tão cartoon quanto esses aqui. E pra isso, né, eu sempre uso uma foto de referência, a gente vai desenhar esse modelo aqui. Não sei o nome dele, infelizmente eu não consegui encontrar nem nos comentários lá do Pinterest, então eu não vou poder dar pra vocês. Se alguém souber qual que é o nome dele, deixa aqui nos comentários. E bastante gente me pergunta como que eu encontro essas imagens de modelo no Pinterest. E, gente, eu só venho aqui e pesquiso, ó, Portrait Model, que é esse estilo de foto, assim, que só mostra o rosto. E aí,
quando eu gosto de alguma imagem, eu clico nela e embaixo vão aparecer imagens semelhantes. Então, por essas imagens semelhantes aqui, eu vou encontrando outras imagens e assim a gente vai indo. Então, eu diria que o grande segredo de pesquisa do Pinterest é você clicar em alguma coisa mais ou menos parecida com o que você quer e dar uma olhada aqui embaixo no que tá relacionado, porque você sempre vai encontrar coisas parecidas aqui no mesmo estilo embaixo. Então, isso aqui é muito útil, é uma ferramenta de pesquisa infinita. Então, agora vamos começar o nosso desenho aqui na folha. Então agora vamos às dicas para fazer um esboço assim de um rosto. No caso aqui eu tô fazendo ele de frente, né? E eu faço muitas linhas para me guiar. Então essa linha que tá na testa dele, por exemplo, é a linha da sobrancelha. E eu não vou sair desenhando direto o olho, o nariz e a boca perfeito, como se fosse um desenho finalizado. Eu vou colocando mais ou menos a posição da onde eu acho que seria. E aí eu vou analisando se tá tudo simétrico, se eu tenho que mudar alguma coisa de lugar. E mesmo assim eu mudo várias vezes as coisas de lugar. Então vocês vão ver que eu vou mudar essa boca umas 3, 4 vezes, porque ela vai ficar torta, ela vai ficar muito pra baixo, muito pra cima. Por isso que é muito importante na hora que a gente tá fazendo esboço, a gente usar traços leves, gente. Não vai meter força no lápis ali. Você só usa força no lápis quando você vai fazer o contorno pra finalizar o seu rascunho. E pra fazer rosto nesse estilo assim mais simétrico, menos cartoon, é importante a gente perceber algumas características de simetria que tem no rosto humano. Então, por exemplo, o início da orelha sempre vai ser junto com o início do nariz, mais ou menos, e o final da orelha sempre vai ser na altura do olho ou da sobrancelha, dependendo do ângulo que tá a cabeça da pessoa, se ela tá um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo. A orelha e o nariz quase sempre têm o mesmo tamanho, então esse tipo de associação que a gente tem que fazer pra ir acertando na simetria, e sempre ir fazendo traços base. Então corta o rosto no meio, que é onde vai passar o meio do nariz, o centro da boca, faz o traço da posição do olho, daí você vai ter certeza que os dois olhos vão estar na mesma altura, vão ter o mesmo tamanho, e vai construindo as coisas com calma. Não adianta você querer chegar lá desenhando tudo finalizado, porque quem faz isso geralmente já tem tantos anos de prática que a pessoa já memorizou. Acho que não é o nosso caso, então vamos fazer as coisas com paciência. E não adianta também a gente querer ficar se comparando com essas pessoas, porque assim, elas praticaram muitos anos. Então a gente precisa usar essas pessoas como inspiração para motivar a gente a continuar estudando e não pra gente ficar se sabotando e se sentindo mal, sabe? E aí eu tenho certeza que alguns de vocês estão pensando que isso aqui não é um rascunho, isso aqui é um desenho completo, finalizado, mas eu costumo chamar de rascunho porque eu fiz de lápis, eu não passei tinta nele, então eu só costumo chamar de desenho finalizado quando eu já pintei. Mas eu sei que tem alguns artistas que fazem desenhos completos só usando lápis, mas nesses casos eles meio que pintam o desenho usando grafite em tons de cinza, e aqui eu não fiz essa pintura, mas só pra vocês não ficarem assustados, tá, gente? Porque rascunho geralmente é uma coisa assim bem básica, bem solta mesmo, e não necessariamente esses desenhos assim super detalhados e tudo mais. Que a Tena quis fazer uma graça aqui pra vocês e ela resolveu deitar em cima do desenho de tanto que ela gostou, então o desenho foi aprovado pela Tena. Então é isso, gente, espero que vocês tenham pego algumas dicas de esboço aqui do meu processo e eu vejo vocês em breve para novos vídeos de desenho, pintura, arte, criatividade e todo esse mundo aí. Muito obrigada por terem assistido e eu espero que vocês tenham gostado. Why don't you get her back? If everybody will hurt her, why don't you get her back? Get her back.